Aleluia, amém? Vamos orar ao Senhor. Fecha teus olhos, eleva o teu coração. Bondoso Pai, muito obrigado, porque o Senhor fez uma obra completa. O Senhor, que é soberano sobre tudo, enviou o seu Filho até as últimas consequências. Tudo para nos salvar, Senhor. Mesmo sem precisar de nós, o Senhor nos amou até o fim. E obrigado porque naquela manhã de domingo, dia parecido como esse, nem a morte, Senhor, conseguiu te paralisar. Obrigado, Senhor. Tu és a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Vem falar aos nossos corações. Vem em nome de Jesus liberar sobre nós o poder do Teu Evangelho, Senhor. O poder, Senhor, do Teu Evangelho que é capaz de salvar todo aquele que crê. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor traga sobre nós, Senhor, um renovo do alto. Que não seja apenas uma data comemorativa, um culto especial, mas que em nome de Jesus, assim como Paulo orou intercedendo pela igreja de Éfeso, que o Senhor faça recair sobre nós espírito de revelação e sabedoria, da profecia, Senhor, da Tua palavra, para que os nossos olhos venham a abrir e possamos enxergar Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso nós te pedimos, Senhor, rompe com as barreiras, as limitações do nosso corpo e da nossa mente, e vem, Senhor, falar conosco. Que não haja nada entre nós e o Senhor, que não haja nada entre nós e a Tua santa palavra, e que o Teu nome seja engrandecido. Que assim como aqueles discípulos que estavam ali no caminho de Emaús, entristecidos, quando ouviram a Tua palavra, começaram a sentir um queimor no coração. Senhor, faz esse milagre em nós também. Ao ouvirmos a Tua palavra, faz queimar o nosso coração, Espírito Santo. Que em nome de Jesus, o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. E que apesar de mim, falho, pecador, Tu possas fazer para a Tua glória mais uma vez. Bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Só quem respondeu foi o pessoal que não estava na vigília. Cadê o pessoal da vigília aí? Foi só um como é isso aí? Cadê o pessoal que virou a noite louvando ao Senhor aqui? Amém. Mas quem estava dormindo pode gritar aleluia, amém também. Eu queria fazer uma liberação hoje aqui. Já estava assim, calculando na minha mente uma estratégia. Porque é muito ruim você pregar e o outro está dormindo, né? E assim, eu entendo porque eu só não vou dormir porque eu estarei pregando. Mas se eu não estivesse pregando, eu ia estar dormindo de olho aberto. Então eu queria assim, pedir a intercessão daqueles que não estavam na vigília, para que aqueles que estavam na vigília consigam assim ficar acordado. E quando vocês verem, principalmente aqui do altar, a cara parecendo um derrame assim, uma coisa caindo, aí vocês façam uma encenação, vocês levantam a mão. E quem está aí pode ficar em pé, dar uma volta pela igreja. Mas vamos lá, quem não conseguir de jeito nenhum, assiste no YouTube depois que está gravado, em nome de Jesus. Mas eu trago hoje nessa manhã uma mensagem de esperança e de renovo sobre as nossas vidas. E eu queria não ficar apenas no texto que já foi lido, porque o texto que foi lido é um texto que relata um evento. Mas nós não estamos aqui apenas para comemorar um evento que aconteceu no passado. Nós estamos aqui para viver as consequências desse evento que aconteceu no passado. Amém? E eu quero que a gente possa entender e compreender isso.
E aí você, para compreender melhor, eu trouxe aqui o texto de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde Paulo ele vai falar da consequência do que a gente leu agora. Porque o que a gente leu foi que Jesus ressuscitou no terceiro dia, que ele foi visto por Maria Madalena, por outras mulheres, pelos discípulos. Mas Paulo agora vai aplicar esse evento a uma vida prática. Porque talvez eu e você estejamos na igreja há muitos anos, falando de ressurreição apenas uma vez no ano, graças à liturgia que nós temos e que não nos deixa esquecer. Mas ressurreição é doutrina básica que muda a nossa vida inteira. E a gente vai ver isso através desse texto e desse ponto aqui, desses pontos desse sermão. Diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte não veio por um homem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Estas são as palavras do Senhor, demos graças a Deus. Gente, a doutrina da ressurreição, ela é fundamental para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. E eu quero declarar para vocês que eu creio absolutamente em tudo que se fala nas Sagradas Escrituras. Eu creio na totalidade do que está escrito na Palavra de Deus. Do começo ao começo, como diz até a cançãozinha lá, né, infantil, a Bíblia toda de capa a capa. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, cada vírgula, cada tio, cada jota, que não pode ser tirado, que não pode ser removido, porque ai daquele que remover. Eu creio absolutamente em cada palavra dessa. Amém? E crendo nisso, e estudando essa palavra, que é o que nós devemos fazer diariamente, nos debruçar sobre ela e atentar os nossos olhos sobre ela, a nossa mente, as nossas faculdades, o nosso coração. Eu creio na doutrina da ressurreição de mortos. Porque se eu não cresce na doutrina de ressurreição de mortos, eu digo assim, de todo o meu coração a vocês, eu não estaria aqui agora. Eu não iria querer estar aqui agora. Não faria sentido a gente vir aqui agora, nem um café da manhã que a gente vai comer daqui a pouco, mesmo que ele esteja delicioso, não faria sentido. Não faria sentido nós passarmos uma noite inteira cantando louvores se não houvesse ressurreição. A nossa fé era vã, era uma perca de tempo, seria um teatro, uma encenação, seria algo vazio. Porque você concorda comigo que todos nós que somos cristãos, você é cristão, amém? Você é filho de Deus, você crê em Jesus, você ama a Bíblia, você canta louvor, você dá dízimo, você vem ao culto, você faz tudo isso, e você ainda sofre. Tem sofrimento na sua vida? Tem muito.
Alguém na sua família já partiu? Você já perdeu um ente querido? Você já chorou por isso? Você adoece? Você tem percas na sua vida? Prejuízos, revés? Tem tudo isso. O que é que faz a gente diferente de alguém que não tem Cristo? O que é que faz valer a pena caminhar com esse Jesus, com todos esses sofrimentos que ainda nós temos? Ressurreição dos mortos. Sabe por que eu falo isso? Porque nós lemos um texto, João 20, que foi exatamente o que aconteceu na vida dos discípulos. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos, eles viram Jesus fazer milagres que muitos de nós não vimos ainda. Eles viram Jesus, inclusive, ressuscitar Lázaro, ressuscitar uma menina que já estava morta, já estava tendo canção de lamento, a filha de Jairo. Vocês lembram disso? Ele expulsou vários demônios de várias pessoas. Ele curou cegos, ele fez coxos andar. Os discípulos ficaram ouvindo cada detalhe, inclusive relataram isso nos seus evangelhos, nas cartas. Quando Jesus morre, o que é que os discípulos fazem? Correm para se trancar numa sala, porque tudo estaria perdido, tudo teria ido por água abaixo, tudo seria vão, se Jesus apenas ficasse morto. Por isso que eles se trancaram, eles estavam com medo. Eles ficaram ali com medo de quê? De ser morto também. Poxa vida, a gente viveu esses 3 anos, a gente deixou tudo, a gente viu o Senhor fazendo tantas coisas maravilhosas, o Senhor morre, cadê o Senhor agora? Então vamos nos trancar aqui, porque senão os próximos seremos nós. Aí quando a gente vai lá para Atos 2, a gente vê os discípulos na praça de Jerusalém, Pedro lá, com coragem e ousadia, subindo num lugar alto e pregando para um monte de gente, no dia da festa de Pentecostes. O que é que aconteceu entre João 20 e Atos 2? O que é que fez com que esses homens saíssem de uma sala trancada com medo de morrer para ir para uma praça pública no dia de uma festa onde todos os judeus estavam reunidos sem medo mais de morrer? Ressurreição dos mortos. Apareceu naquela sala um homem, mesmo com as portas trancadas, um homem que atravessa a parede, mas não é fantasma. Olha que coisa! Não é Marvel não, isso não, é muito mais. É Jesus Cristo, Filho de Deus, com um corpo glorificado, que não precisava mais abrir a porta, eles estavam trancados, a Bíblia fala. Você crê na Bíblia, amém? Não é falha ali ninguém errou não nesse relato, é isso mesmo. As portas trancadas, entra Jesus atravessando porta. Mas era fantasma? Não era, porque dava para tocar nas feridas dele. Ele comeu com eles. Quem já viu um fantasma comendo? Não come. Não era um espírito apenas, não era um espectro. Era Jesus Cristo com o corpo glorificado. Quando aqueles discípulos olharam e viram Jesus de carne e osso, sendo que com carne glorificada agora, com um corpo que é incorruptível, ressurreição viva ali, não como evento, mas como pessoa, na frente deles, eles disseram assim: agora nada nos detém. Agora eu vou ter medo de morrer, para quê? Para que ter medo mais da morte? A morte vai ser intrusa ainda? Vai. É muito ruim morrer? É. Ninguém fica feliz? Ninguém fica feliz. É uma intrusa. Mas a gente não vai ter medo, a gente vai cumprir agora o propósito. Por quê? Porque depois a gente vai ressuscitar. Então essa é a nossa esperança. E essa mensagem era tão escandalosa que os fariseus ficavam assim irritados com essa mensagem. As pessoas ficavam confusas, porque ninguém ainda tinha ressuscitado desse jeito. Os judeus, eles até acreditavam numa ressurreição, que era uma ressurreição de ressurgir, mas depois morrer de novo. Eles viram Lázaro, mas alguém que foi e voltou, agora com um corpo glorificado, ninguém tinha visto. Alguém que tinha vencido a morte de uma vez por todas, ninguém tinha visto.
E essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos. Se você vê Atos dos Apóstolos, todas as pregações de Pedro, de Paulo, de Filipe, de todos os discípulos que estavam ali pregando, que aparecem pregando, tem lá como eles falando, testemunhando a ressurreição. Isso é que fez com que eles fossem mortos depois. Eles foram mortos depois disso porque isso era um escândalo. Por quê? Porque a única certeza da vida que todos nós temos aqui, todos nós e quem está em casa também, nós temos uma certeza, humanamente falando, a gente só tem uma certeza, que todos nós iremos morrer. Sim ou não? Se Jesus não voltar antes, todos nós iremos morrer. E por que a morte ainda parece ser estranha para nós? A morte ainda é uma intrusa, você concorda? A gente está lá vivendo na nossa rotina, com os nossos planejamentos, com a nossa vida cotidiana, e aí vem a morte. E nós nunca encaramos a morte como algo normal. A gente sempre vai chorar, a gente sempre vai se entristecer, a gente vai ficar de luto, a gente vai sofrer, sobretudo quando é alguém que a gente ama, aí é que a gente fica arrasado. Porque a morte entrou no mundo não como um projeto original de Deus. A morte entrou no mundo como salário de quê? De quê, gente? Vamos interagir aqui para deixar o negócio mais animado. Pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a... Então a morte, ela é uma intrusa. Se fosse algo normal, a morte, se fosse um projeto de Deus, quando alguém morresse do lado da gente, a gente dizia assim, eu já sabia que ia acontecer isso aqui. Aconteceu a morte, morreu aqui, vamos enterrar agora aqui, e enterrava. Mas a morte é uma intrusa porque prova, nos comunica que Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para a eternidade, amém? Deus nos fez para viver eternamente. A morte era uma intrusa. Aí vem Deus e executa todo o plano de salvação. Cristo vai para a cruz, ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, sobe aos céus, disse que ia voltar para nos buscar. Mas se você for ler Apocalipse, há ali uma revelação da nossa esperança. E qual é a esperança então do cristão? Qual é a esperança do cristão depois que ele morre? Como é? Fala aí. Ir para onde? Ir para o céu, né? A esperança do cristão é ir para o céu? É também, mas não é a final. Porque, presta atenção nisso, se a nossa esperança final fosse só ir para o céu, a morte seria um prêmio, uma promoção. Mas a nossa esperança final não é ir para o céu. Porque se a nossa esperança final fosse ir para o céu, não precisava ressuscitar. Era só ir com o Espírito e estar lá. Quem está lá já estava pronto, tudo certo. A nossa esperança é o que então, que vocês falaram antes de ir para o céu? Ressurreição. Ressurreição é a nossa esperança. Ressurreição dos mortos. Por isso que ressurreição não é um evento. Ressurreição é uma pessoa. O nome dele é Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição. Ele não disse assim, eu vou fazer acontecer uma ressurreição, é um evento. Não, ele disse, eu sou a ressurreição, Marta. Maria, creia em mim, eu sou a ressurreição, não é um evento. Queridos, a esperança nossa tem que ser muito mais do que ir para o céu só. Porque se a esperança for só ir para o céu, a morte é um prêmio e a gente ia ficar tudo feliz. Não, a nossa esperança é a ressurreição entre os mortos. N.T. Wright é um autor cristão que ele fala o seguinte sobre a esperança do cristão. Eu vou falar do jeito que ele fala e vai embananar a sua cabeça. Aí daqui a pouco eu explico. Ele diz assim, a esperança do cristão não é a vida após a morte, mas a vida após a morte. Entendeu? Mais ou menos, né? Agora eu vou explicar o que ele disse. Com sono é que não entende nada. Cuidado que o menino caiu do muro quando Paulo estava pregando. Presta atenção, Tiago, que você está aí nessa escadaria. Eu já vi Tauan ali puxando. Mas presta atenção que aqui N.T. Wright vai dizer. A esperança do cristão não é ir para o céu, é o que vem depois do céu.
não é a vida após a morte, porque a vida após a morte já tem um monte de gente lá. É o que vai acontecer depois da vida após a morte. A ressurreição de Jesus, queridos, é a nossa garantia de que nós também iremos ressuscitar dentre os mortos. Corpo glorificado. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus, ele é o cumprimento de todas as festas que foram ordenadas por Deus no Antigo Testamento. Nós estamos aqui celebrando uma festa que não é originalmente cristã, é judaica, começou lá no Egito e foi dada por Deus lá na saída do Egito, quando o povo foi liberto ali da escravidão do Egito e passou para a terra prometida, que é a Páscoa. Não é assim? Aí quando Deus ele vai mandando Moisés escrever a lei, e ele coloca festas como lei, quando é que Jesus é preso? No dia da... Quando é que Jesus morre? Ele é preso e ele é morto na cruz. No dia de que festa? No dia da Páscoa. Os judeus tramaram, os romanos acataram, e Jesus foi preso exatamente no dia que um cordeiro tinha que ser morto. Olha que coisa tão arquitetada pelo próprio Deus. Na sexta-feira, no dia da festa da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava pendurado no madeiro, pagando pelo preço do meu e do seu pecado, nos libertando da escravidão do pecado para a vida eterna. Sendo que 3 dias depois aconteceria uma outra festa. A festa das primícias. E aí quando Paulo ele vai falar nesse texto aqui de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, ele quem? Ele quem, gente? Jesus, Cristo, é as primícias dos que irão ressuscitar. Você acha que Paulo usou essa palavra aqui aleatoriamente? Não, Paulo estava dizendo o seguinte, que ele é o cumprimento da festa das primícias. Por quê? Presta atenção o que acontecia na festa das primícias. Todo bom judeu que plantava, ali na sua plantação, no dia da festa das primícias, ou melhor, quando surgia um brotinho ali, um fruto, o primeiro fruto que surgisse, ele amarrava uma fitinha vermelha, uma fitinha colorida ali, e ele deixava ali marcado. Por quê? Porque no dia da festa das primícias, que era no 3º dia depois da festa da Páscoa, ele levava lá para o sacerdote. Chegando lá no sacerdote, o sacerdote pegava aquela primícia, chegava diante do altar de Deus, balançava diante do altar e dizia assim, Senhor, Jeová, Yahvé, que toda a colheita seja tão boa como esses primeiros frutos. E aí, 50 dias depois da festa das primícias, qual é a festa? 50, vamos lá, quem está estudando Bíblia aí? Pentecostes, que era o dia da festa das colheitas. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, Cristo era uma própria oração, dizendo, Pai, que o Senhor me dê uma colheita, para que todos os meus irmãos um dia ressuscitem, assim como eu ressuscitei, com o corpo glorificado. E aí essa promessa se concretizou em parte, porque ainda vai se concretizar, porque 50 dias depois daquele dia que Jesus ressuscitou, foi um derramamento do Espírito Santo sobre todo povo de Deus ali que cria em Cristo. E eles agora eram cheios do Espírito Santo para poderem ter a mente de Cristo ressuscitado. Então deixa eu dar uma notícia para mim, mais uma vez, e para você, para que o seu coração creia em nome de Jesus, e que você não fique desesperado apenas nessa vida, como quem só tem essa vida para fazer tudo. Cristo ressuscitou como as primícias, e Ele é a garantia que eu, você e todo aquele que morreu nele, iremos ressuscitar dentre os mortos. Há muitas evidências, queridos, da ressurreição, porque tem gente que vai dizer que isso aí é uma fábula. Sabe qual é a primeira evidência da ressurreição? Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Você acha que 500 pessoas têm como entrar em acordo para inventar uma mentira? Não. Os evangelhos foram escritos enquanto testemunhas oculares ainda estavam vivas.
Ou seja, eles estavam sendo escritos, enquanto tinha gente que era testemunha ocular dos acontecimentos, que poderia chegar lá e dizer assim: não, isso aí é mentira. Não, não foi desse jeito. Inclusive Maria estava viva enquanto os evangelhos foram escritos. Há alguns detalhes que são descritos nos evangelhos que são irrelevantes se aquilo ali fosse uma fábula, se aquilo ali fosse uma história inventada. As primeiras testemunhas foram quem? Da ressurreição. Quem foi, gente? Mulheres. Nesse contexto aqui, o testemunho de uma mulher não valia nada. Não era válido. Olha como Jesus, ele não queria inventar coisa nenhuma, nem os discípulos, na verdade, queriam inventar coisa nenhuma, porque se eles quisessem inventar, eles colocavam um homem, alguém importante naquela época, para poder dar essa notícia. Os discípulos sofreram e morreram por essa verdade. Não sei se você já viu as histórias dos mártires, mas tinha gente que se submetia a ser amarrado em cavalos para descer escadarias batendo a cabeça nas escadas. Você acha que alguém se submeteria a fazer isso por uma mentira? Passados 2000 anos, o mundo continua sendo impactado por essa verdade. Nós iremos ressuscitar com o corpo glorificado, porque Ele ressuscitou. Ou seja, se o tanquinho não vier agora, vai vir na ressurreição. Cadê o aleluia? Queridos, preste atenção numa coisa. Você já parou para pensar que no céu agora no céu, tem um judeu de 33 anos que come e que bebe, governando o universo. Tem comida para corpo glorificado. Não é fantasma, não. Isso é maravilhoso. Eu fico muito empolgado com a doutrina da ressurreição. Agora, olha como o céu, ele não é o nosso destino final. E que o nosso destino final é novos céus e nova terra, nova Jerusalém descendo do céu para a terra, para a gente habitar eternamente com o grande rei. Lá em Hebreus, você pode abrir comigo Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 diz algo muito interessante. No finalzinho já. Você sabe o que é que fala, né, Hebreus 11? A lista de quê? Dos heróis da fé. Vamos ler mais Bíblia em nome de Jesus, para a gente crer mais. Olha o que diz Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do versículo cadê? 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestindo de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora para aí. Essa lista está falando de pessoas que o mundo não era digno deles. Ou seja, pessoas que viveram uma vida tão agradável a Deus com a sua fé. Não eram pessoas perfeitas, eram pessoas que tinham fé. E por isso arriscavam tudo. Que a Bíblia vai dizer, está lá. Imagina só, ao seu respeito está escrito na palavra de Deus: o mundo não era digno. Essas pessoas morreram. Mas olha o que é que vai dizer no final. Todos estes quem? Abraão, Isaac,
Jacó, Moisés, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha aí, eles não receberam ainda a promessa final. Eles estão ainda no céu, esperando que eu e você completemos a nossa parte, a nossa carreira, para que quando a gente completar a nossa parte, Cristo vai voltar, e aí Ele vai fazer com que todos os que morreram ressuscitem. Primeiro as primícias, Cristo, e depois todos aqueles que estão nele. Ou seja, no céu tem um monte de gente esperando o cumprimento da promessa. O primeiro a chegar lá foi Abel. Eu acho que Abel, quando chegou lá, só tinha mato. Eu acho que ele conta esse testemunho. Só quando eu cheguei aqui, Abel foi o primeiro a morrer. Quando eu cheguei aqui, só tinha mato. As coisas agora devem estar mais desenvolvidas. Tem um monte de gente, uma multidão, esperando o grande prêmio, que é o corpo glorificado. E como é que essa verdade transforma a nossa vida hoje? O que é que isso tem a ver com a vida da gente hoje? Muda tudo. Presta atenção nisso, gente, em nome de Jesus. A doutrina da ressurreição, quando ela entra no coração por meio do Espírito Santo, muda tudo. Muda a maneira de você enxergar a vida. Você que anda correndo, que acha que tudo vai acabar se você não correr, se que você tem que tomar conta de tudo e ter o controle de tudo, e que você tem que fazer todas as viagens que você quer fazer na vida, não tem mais pressa para nada, a não ser pregar o Evangelho, para que mais irmãos recebam essa vida de Cristo, e também recebam a promessa da ressurreição. Você enxerga a sua família diferente, você enxerga a igreja diferente, você enxerga a sua vida diferente, o tempo, o dinheiro que você gasta, tudo é diferente quando você crê que não é só sobre essa vida. A gente não segue uma filosofia, mas uma pessoa real, uma pessoa presente. Se a gente crê que Jesus ressuscitou, Ele está aqui, amém? Se a gente crê que Jesus ressuscitou e Ele está aqui, o que é que a gente faz com Ele aqui? Meu Deus do céu. A gente fica preocupado com qualquer outra coisa se Jesus está aqui. Então, se a gente está preocupado é porque a gente não crê, a gente esqueceu que Ele está aqui. Porque quando Jesus está vivo, e Ele está vivo, mas quando Ele está vivo, a partir do que nós cremos na nossa vida de verdade, quando Ele é uma presença real, mais do que essa pessoa, toque em quem está do seu lado assim, toque. Até para acordar também. Porque talvez tenha morrido, né? A gente já crê na ressurreição agora. Você tocou em carne e osso, amém? Tocou aí, graças a Deus, né? Não foi no fantasma. Jesus é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. Vivo, aqui e agora. Nós fomos muito influenciados por uma ideia, uma ideologia, uma filosofia platônica, pela ideia grega de que Deus é como Zeus, que Ele está lá no céu, sentado sobre as nuvens, com um monte de anjos, com asinhas batendo, harpas tocando, e se você errar, Ele vai jogar um raio. Não, Jesus é Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, e Ele está presente no meio de nós, vivo. Nós podemos tocá-lo, nós podemos sentir Ele hoje aqui. E o que é que a gente faz com Jesus hoje aqui? A nossa adoração muda. Eu vou desabafar para vocês uma coisa, um incômodo do meu coração, que eu já fiz isso nas segundas-feiras, mas eu vou fazer aqui mais uma vez. Eu tenho me incomodado com a falta de fervor na adoração da nossa comunidade. Eu tenho me incomodado com a apatia espiritual daqueles que muitas vezes, inclusive, dizem: Jesus sabe do meu coração, eu vou ficar aqui só em espírito,
Mas eu quero lembrar você que você não é só espírito, você é corpo, alma e espírito. E na adoração ela tem que ser feita em espírito e em verdade. Tem que usar a mente, tem que usar sentimento, tem que se colocar, se comprometer ali com a adoração. Satanás sabia tanto disso que ele não disse a Jesus: Jesus, se você me adorar, eu vou te dar os reinos da terra. Não, ele disse: se você se prostrar, Jesus, porque eu quero tudo. Se você se prostrar e me adorar, eu vou lhe dar os reinos da terra. Satanás entende mais de adoração do que muitos de nós. Jesus está vivo aqui hoje, ressuscitado. Se Ele está presente, muda tudo. Se Ele está presente, tem que ter um temor santo, uma reverência santa pelo Rei da Glória. Isaías teve a visão do trono de Deus. Quando ele teve, a vida dele mudou. Quando ele disse: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. E anjos estavam ali, um do lado, outro do outro, dizendo um para o outro: Santo, Santo, Santo. E o que é que Isaías fez? Ficou lá abrindo a boca, ficou lá preocupado porque o culto passou da hora, ficou lá preocupado com o estômago, ficou lá preocupado com as demandas do corpo. Se nós atendêssemos às demandas espirituais como nós atendemos às demandas do nosso corpo, queridos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou morrendo de sono aqui também. Meu corpo já está aqui esmorecendo. E eu confesso, como eu já confessei, se eu não estivesse pregando, eu também estaria tendo que me levantar ou fazer alguma coisa para não dormir. Mas o apóstolo Paulo diz: eu subjugo o meu próprio corpo. Eu me esbofeteio para que de alguma maneira eu entenda que não é sobre mim. Isso não é nada. Isso não é nada o que a gente está fazendo aqui diante do que Ele é. Ele é digno. Ele é digno. Quando Isaías viu, Isaías caiu. Se a gente vê, a gente também vai cair. Então está faltando a gente ver. É uma oração que faz 2 anos que eu tenho feito ininterruptamente. Todas as vezes que eu vou orar, eu tenho dito: Senhor, eu quero te ver. Eu sei que o Senhor está vivo. Eu não preciso ver. Eu creio, mesmo sem ver. Mas há um anseio no meu coração: eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor. Eu quero que esses meus olhos, que têm contemplado tanta coisa e têm sido influenciados por tanta coisa, porque nós somos influenciados por aquilo que nós contemplamos, queridos. Não se engane, aquilo que está diante de você está lhe formando de alguma maneira. Então eu quero ser formado pela visão de Cristo. Quando Isaías viu o Senhor com a sua glória, sabe quem ele viu? Ele viu Cristo. Ele caiu e ele disse: ai de mim. E aí é ali onde tudo começa, porque quando ele disse ai de mim, confessou o pecado dele. Quando ele disse ai de mim, confessou o pecado dele, o Senhor foi lá e purificou ele. E o Senhor levantou ele. E o Senhor ainda perguntou, porque o Senhor não quer forçar ninguém a nada. O Senhor perguntou: quem há de ir por nós? Isaías foi o primeiro a gritar: eis-me aqui, eis-me aqui. É o grito de todo aquele que sabe que Jesus está vivo. Não precisa bispo ficar dizendo: vamos, gente. Não precisa pastor, líder, não precisa recado em WhatsApp, não precisa. Se você vê Jesus, você vai cair, Ele vai levantar você purificado e você vai dizer: Senhor, deixa eu ir primeiro. Mesmo que me custe tudo, eu quero ser o primeiro a ir te obedecer. Queridos, para mostrar que isso aqui não é um teatro, eu não sei se você já parou para pensar que quando Paulo ele deu uma instrução lá aos romanos sobre conversão, sobre salvação, ele disse assim: se com tua boca, se com teu coração crer
e com teus lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está vendo que ressurreição está nesse negócio? Que é mais do que um dia litúrgico para a gente comemorar, que é o que vai dar base à vida da gente, porque não teve ninguém que ressuscitou por conta própria, só o amado das nossas almas. E eu sei que tem gente aqui no meio de nós que talvez ainda não entregou a vida a Jesus. E eu nem sei se vai entregar hoje, mas a gente vai louvar agora. Eu estou assim, não como um rebelde. Eu tenho muito temor e zelo pela nossa liturgia. O Senhor sabe do meu coração, mas eu já sabia que isso ia acontecer hoje. Porque tem momentos que a gente vai fazendo e o Senhor vai mandando a gente vai fazer. A gente faz o ordinário sempre. Sempre a gente vai fazer o ordinário. Mas eu também não vou desobedecer o que Deus vai colocando no coração. A gente vai ficar de pé agora. E a gente vai louvar o Senhor crendo que Ele está aqui. Diferente, de uma maneira diferente. Mas se tiver alguém hoje aqui que quer confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, alguém que nunca tenha feito isso antes, talvez tem gente que está aqui há tempo e ainda não fez, mas não se sinta pressionado, é só se queimou no coração. Você vem aqui para frente que eu quero orar por você. Enquanto isso, você que crê que Jesus Cristo está aqui vivo, adore a Ele da maneira que Ele é digno, conforme a dignidade dele. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.